O vento cortou meu rosto como uma lâmina. A água saltou no meu pescoço. Lembrei do salto do vestido branco que eu usará para comemorar nosso novo começo e do riso fino da minha nora enquanto minha filha puxava minha bolsa e jogava tudo para longe. Lembrei do som do impacto, do gosto salgado e da voz dela, tão clara que parecia saída de um alto-falante. Adeus, avó inútil. Você sempre foi um peso. Agora, os bilhões são nossos. Se você está assistindo, inscreva-se e me diga, já sentiram o ar rarefeito da traição? Porque naquele segundo eu pensei que era o fim. Eles me empurraram um iate inteiro para roubar 3 bilhões de dólares. E quando elas chegaram em casa, eu estava esperando com um sorriso que prometia o fim delas. A primeira coisa que me veio à cabeça quando toquei a água foi a palavra traição. A segunda foi conta. Eu não conseguia lutar contra as correntes, e nem lembro de tentar muito. Havia um pensamento que eu devia morrer ali, suave e rápido. Mas a vida é teimosa, e eu também. Afundei, respirei bolhas, agarrei um pedaço de madeira solta, e quando achei que era o último ato do meu corpo, alguém me puxou pela perna. A mão era grossa, calejada, e tinha cheiro de óleo diesel. Um pescador de passagem, olhos escuros e um barco pequenino que mais parecia um santuário. Ele me trouxe de volta ao convés como se eu fosse um naufrágio ambulante. E naquela noite, encharcada, com o cheiro de peixe misturado ao meu perfume, nasceu o plano que consumiria cada fibra do meu corpo. Voltemos no tempo. Eles foram pacientes. Eles foram eficientes. Minha filha, a quem eu cuidei desde os primeiros passos, e minha nora, uma mulher com um sorriso tão brilhante quanto venenoso, se aproximaram com a suavidade de quem administra uma casa e o frio de quem conta lucros. Eu era viúva havia 2 anos. A vida me pegou cansada, em luto e achando que me consolaria com pequenos luxos, viagens, um iate por capricho, chá com amigos. Havia negócios, sim, mas sempre delegados. E confiava. É assim que as coisas se quebram, na confiança sem guarda. Eles plantaram mentiras como se fossem sementes. Um advogado novo apareceu, com referências falsas. Um relatório contábil, aparentemente técnico e convincente, começou a diminuir minha participação em empresas que eu havia ajudado a erguer. Transferências foram recomendadas para investimentos mais seguros, para proteger meu patrimônio. Minha filha encontrou razões para me afastar das reuniões. Mãe, você está cansada. Deixe isso comigo, dizia ela, segurando minha mão com força. Eu achei que estava sendo poupada do estresse. No fundo, eu percebia pequenas frestas, contratos que eu assinava sem entender, e-mails que chegavam tarde, cheques depositados em nomes que nunca ouvi falar. Mas a dor era um anestésico. Eu preferia acreditar que a minha família cuidaria de mim. Era mais fácil do que enfrentar a suspeita. Os sinais estavam lá. Um extrato bancário que eu não reconheci. Um nome estranho em uma conferência que eu não me lembrava de ter dado autorização. Uma conversa rapidamente cortada quando eu me aproximava. Mesmo assim, quando vi o plano desdobrar no iate, eu estava surpresa. A traição tinha a frieza de um bisturi, calculada, limpa, sem rastro de remorso. A minha nora andava com passos leves, minha filha, com os olhos firmes. Havia alguém a bordo que eu mal conhecia, um assessor financeiro que sempre usava óculos escuros, mesmo à noite. Eles tinham o roteiro pronto. A carta de liberação que eu deveria assinar estava em cima da mesa, carimbada com selo oficial. Eles me disseram que era para simplificar heranças, para agilizar uma sucessão tributária. A palavra simplificar sempre vem com mãos sujas por trás. No convés, enquanto o sol se punha em laranja pálido, eles se aproximaram com garrafas de champanhe. Brindaram. Eu tentei sorrir, mas a cabeça doía. Às vezes o luto vem em ondas. Naquele dia talvez eu estivesse na crista errada. Foi minha filha quem me propôs um brinde à nova era.
A nora me tocou o ombro com afeto falso, e eu senti a pressão do conluio. Perguntei se havia algo errado. A resposta veio daquela boca que eu teria acreditado de olhos fechados. Nada, mãe. Apenas confie em nós. Eu confiais. O plano deles era simples em aparência e monstruoso em execução. Faziam parecer que eu, a velha senhora, concordara em assinar a transferência dos bens para um fundo fiduciário que eu acreditava proteger meu legado. Em poucas horas, eles levariam as assinaturas a uma série de bancos e registrar-se-iam como os administradores. Assim que a noite caísse, iriam embora com o dinheiro, se necessário, sem o incômodo que eu representava. Foi nesse momento que decidiram me empurrar por cima do bordo. Não para matar, mas para sufocar qualquer resistência. Para deixarem provas sutis de que foi um acidente, de que eu havia caído, de que talvez eu não tivesse mais forças. Queriam um final que justificasse a limpeza do cenário. Quando senti a mão que me empurrou, ouvi a frase que ficou martelando dentro do meu crânio: ninguém chora por uma velha obsoleta. Foi dita com calma, como se fosse um comentário sobre o clima. Cruel. A voz cortou o ar mais alto que qualquer grito. E com isso, minha nova realidade, fingir que parti para sempre. Sobreviver foi apenas o primeiro ato. Fingi o segundo. O pescador que me recolheu, chamado Miguel, era um homem que havia visto pessoas se perderem no mar e voltar. Ele me levou até a baía, me deu roupas velhas e ouviu a minha história sem surpresa. Você não é a primeira a ter inimigos que vestem sorrisos, ele disse, e ofereceu uma rede de contatos. Miguel não fez perguntas sobre dinheiros ou contratos. Ele sabia das histórias de ilhas e de vinganças. Ele não quis saber detalhes que poderiam me comprometer. Só me pediu uma coisa, que não me matou eu mesma. Ele não acreditava em coincidências. Com o corpo remendado e o tempo de recuperação que passava por baixo das roupas largas, eu comecei a construir o que precisava, uma nova identidade. Não em mentiras que pudessem ser rebatidas, mas em verdades que ninguém suspeitaria. Eu deixei que o mundo me enterrasse. Larguei a narrativa pública de minha morte com a ajuda discreta de uma enfermeira comprada que cuidara de mim em um hospital à margem da cidade, também precisamente dobrada com promessas que só outra pessoa desesperada pode entender. Eles enterraram meus pertences, cancelaram senhas, assinaram prontuários. Enquanto meus inimigos brindavam, eu ceifava evidências com calma. Morrer para o mundo foi um presente. Ficar morta me permitiu andar em sombras. Ninguém me visitava. Ninguém vigiava minhas ligações. As contas foram limpas, as chaves passaram de mão em mão, e o trio, minha filha, minha nora e o assessor, comemoravam o seu triunfo. Eu observei de longe. Vi o prato de porcelana que eu havia trazido de viagem ser vendido, vi retratos meus serem guardados em caixas, vi o acesso aos cofres ser dividido. Foi uma sensação paradoxal, perder meus objetos e ganhar o mundo. Porque para desmontar um castelo, você tem que conhecer suas frestas íntimas. O aliado inesperado foi uma jornalista financeira que eu havia ajudado em uma matéria anos antes. Chamava-se Lara. Na época, eu tinha dado um depoimento anônimo sobre denúncias que envolviam lavagem de dinheiro. Ela guardara a dívida, como um banco guarda uma garantia. Quando soube da minha morte, procurou a história por detrás da fachada. Encontrou incongruências na mudança de propriedade das empresas. Encontrou transferências que pareciam anônimas, uma rede de offshores escondidas atrás de empresas de fachada, e um padrão que apontava para algo maior do que uma simples usurpação familiar. Entre as mensagens criptografadas que trocamos, ela me ofereceu algo que não esperava. Se você estiver viva, eu posso ajudar. Mas precisa estar disposta a ir até o fim. Fui até o fim de noite sem dormir, páginas de extratos e gravações de vozes que eu tinha. As provas vieram em fitas de áudio, e-mails roubados com o auxílio de um amigo hacker, não para quebrar senhas, mas para colher mensagens que meus traidores enviavam com a arrogância de quem se acha intocável.
Não era apenas a minha fortuna. Havia um esquema de fraude fiscal que envolvia políticos locais, um escritório de advocacia complacente e um banco estrangeiro que lavava fundos com a mesma polícia que fingia proteger. A conspiração cheirava a podridão que atravessava fronteiras. Eles não imaginavam que eu pudesse montar um quebra-cabeça com peças tão sujas. Cada hora de investigação me mudava. A raiva me aquecia como combustível, a dor me lembrava o preço. Eu aprendi a ser paciente, a mexer as peças sem as tocar diretamente, a usar a lei como uma lâmina. Não contei a ninguém. Guardei as provas em locais diferentes, em contas que eu não usava e que pareciam mortas. Registrei transferências, memorizei senhas através de frases que só eu entendia. Fiz cópias de discursos, fotos de cheques e transcrições de conversas. Descobri quem transferia dinheiro para quem e como documentos eram forjados. Quanto mais cavava, mais monstros surgiam. Uma das maiores revelações foi a cumplicidade da minha filha. Eu sempre achei que ela era mais dócil. Ao contrário, era arquiteta do plano. Sua relação com a nora era dupla, amor e cessão. Ela havia sido seduzida não apenas por dinheiro, mas por poder. Em uma gravação que tirei de um encontro supostamente casual em um restaurante, ouvi minha filha dizer: "Precisamos ser rápidas. Se ela acordar para brigar, tudo vai por água abaixo." Ouvi a nora rir, um rir que não conhecia limites. Ouvi o assessor mencionar nomes de contas em paragens que nem eu sabia que existiam. Era quente, mas a lava ainda estava abaixo. Eu também descobri que minhas filhas não eram as únicas vítimas ou cúmplices. Havia outras famílias cujos patriarcas haviam sido retirados de circulação sutilmente. Havia empresas que desfrutavam de contratos públicos financiados por propinas. A teia era maior e mais perigosa do que eu imaginara. Era claro que, se eu os expusesse sozinha, alguém morreria de vergonha. Ou pior, alguém poderia tentar me silenciar de novo. Planejar a vingança envolvia mais que colocar as provas sobre a mesa. Envolvia garantir que, no momento certo, não haveria rota de fuga. O momento decisivo veio quando entendi que a melhor vingança seria uma execução pública, não uma execução física, mas uma exposição que os reduzisse ao pó. Eu precisava de algo que os prendesse com as mãos na massa. Precisava de testemunhas, gravações, algo mediatizado o suficiente para não permitir que o dinheiro comprasse o silêncio. Convoquei Lara, o jornalista, e a Polícia Federal, mas não como um ato de fé, como um cerco bem calculado. Juntos, combinamos uma armadilha que teria camadas. Decidi me revelar naquilo que eles mais prezavam, o lar que eu havia deixado. Planejei uma festa de comemoração da suposta herança que eles acreditavam ter ganhado. A lista de convidados incluiu os sócios, alguns políticos menores e os advogados que assinaram a papelada. Enviei convites anônimos que garantiam anonimato e garantias de lucro imediato, a isca perfeita para reunir os predadores. Minha filha não resistiu. Eles voltaram vaidosos, com taças de champanhe e passos leves. A nora escolheu um vestido novo, prateado como se brilhantes pudessem encobrir crimes. Na sala onde tudo havia começado, eu estava sentada, mas não do jeito que imaginariam. Não cheguei de surpresa. Cheguei com um traje simples, olhar cortante e um operário técnico viajando na maleta, um gravador, uma pasta com provas e, em uma caixa menor, os documentos que provariam o elo final entre aqueles atos ilícitos e os bilhões desaparecidos. Quando elas entraram, o riso congelou. Minha filha não sabia onde enfiar as mãos. A nora ficou pálida como se o brilho do vestido tivesse escapado. "Mãe", foi tudo que minha filha conseguiu dizer. E foi a palavra mais traiçoeira da noite. A armadilha final não foi apenas a revelação. Foi o modo como eu conduzi o momento. Chamei todos para um brinde que eu deixei filmar com uma câmera discreta. Pedia que cada um pronunciasse uma frase,
a favor da proteção dos bens da família, frases triviais que serviam de preâmbulo para a leitura dos contratos adulterados. Enquanto eu andava entre eles, li em voz alta as transfusões das contas, mostrei as imagens dos e-mails, descreve as assinaturas falsificadas. E, quando as palavras pesaram, apertei o botão. A gravação começou a transmitir ao vivo, não apenas para a sala, mas para uma audiência ampla que Lara sincronizou com canais de notícia e uma transmissão direta para plataformas sociais. Em segundos, o que era só uma sala cheia se transformou em uma praça pública. Eles tentaram argumentar. O assessor tentou desautorizar os documentos, os advogados rosnaram, e a nora fingiu um ataque de fúria que só serviu para torná-la ainda mais suspeita. A polícia, que eu havia informado discretamente e que já tinha mandados de busca e apreensão prontos, bateu à porta. Olharam ao redor, as tímidas luzes de sirene refletindo nos looks caros. Quando os agentes entraram, levaram não só os rostos dos criminosos, mas também os registros bancários, celulares e integridade de um império baseado no roubo e na mentira. A melhor parte foi ouvir a voz da minha filha tremendo enquanto lia a lista de transferências. Ela tentou segurar a narrativa, tentava dizer que era apenas planejamento, consultoria. Mas a prova é uma bandeira que não se dobra diante do verbo. O assessor tentou subornar um policial. Foi pego. O advogado recorreu, mas seus e-mails estavam salvos. A nora, a cruel engenheira do empurrão, usou uma palavra que lhe deu conforto: preciso. Agora, a palavra precisava de explicação. E a explicação veio com ases e registros e pagamentos diretos para uma conta cujo dono era uma empresa fantasma que existia apenas para lavar dinheiro. Quando o delegado disse: "Vocês estão presos por crimes financeiros e tentativa de homicídio", as pernas deles fraquejaram como as minhas tinham quando fui empurrada. Houve uma instantânea sensação de justiça que parecia física. Não satisfeito em apenas ver as algemas apertarem, eu tinha algo para mim: a chave da caixa forte onde restava parte do dinheiro que eles não haviam conseguido movimentar ainda. Era um jogo que eu soube manipular. Deixei que uma transferência fosse interrompida, que um documento chegasse às mãos certas no momento certo. A polícia tinha os autores. Eu queria as consequências. A ordem de congelamento das contas veio rápido. O banco estrangeiro sucumbiu a pressões diplomáticas e abriu seus cofres. Parte do dinheiro foi recuperada. Parte desapareceu, como sempre acontece. Hidras financeiras com cabeças que se perdem no anonimato. Mas o suficiente foi trazido de volta para que a justiça parecesse não só teórica, mas tangível. As rodas da justiça giraram de maneira pitoresca. A mídia se alimentou do escândalo. Hashtags cresceram. O público, sempre sedento por histórias de queda, devorou cada detalhe. Minha filha e minha nora se viam em jornais com manchetes cruéis. O julgamento foi quase um espetáculo. Testemunhas, depoimentos, provas em fatias e mais fatias dissecadas pelos advogados de acusação. A sensação de ver o rosto daquela que me empurrou tremendo na cadeira reservada aos réus foi estranha, não pelo prazer de ver alguém sofrer, mas por entender que a ferida que me fizeram poderia agora ser mostrada como advertência. No fim, a prisão foi espetacular. A nora recebeu uma pena que correspondeu ao crime de tentativa de homicídio e associação criminosa. Minha filha, por cúmplice, também foi condenada. O assessor e o advogado tiveram penas severas por fraudes e lavagem de dinheiro. O nome deles caiu como queda de meteoros, rápido e queimando. Para mim, a vitória não foi só legal. Foi simbólica. Era a invisível linha que marquei entre quem abusou da confiança e quem pagou por isso. Recuperei parte do que era meu. Não todo, porque nem tudo se recupera. Alguns fundos evaporaram, outras artimanhas continuavam aninhadas em paraísos. Mas o que veio foi suficiente para que eu pudesse reconstruir uma vida que tivesse sentido. Doeu olhar os quadros livres de minhas paredes, mas eu os substituí por janelas. Doei parte dos recursos para instituições que ajudavam idosos vítimas de fraude. A vingança que eu buscará era restauração de senso.
de segurança, de respeito, de dignidade. A vida que eu montei depois não era apenas sobre dinheiro. Era sobre aprender a viver novamente sem trincas. Eu não voltei como a mesma pessoa. A mãe que fui mudou de figura. O perdão, sei que muitos esperam que eu diga que o ofereci. Não ofereci. A palavra perdão parece pequena diante do que fizeram. Troquei-a por compreensão da própria força. Saí da sombra de viúva e entrei na pele de alguém que aprenderá a jogar com as regras do mundo que me ferira. Abri uma pequena consultoria anônima que ajudava pessoas a identificar riscos financeiros e armadilhas legais. Usei a experiência para salvar outros. Ensinei idosos a não ceder assinaturas em branco, a não confiar em sorrisos que escondiam golpes. Não dei meus segredos, apenas minha experiência e firmeza. Algumas coisas permaneceram ásperas. A relação com minha filha foi cortada. Não havia espaço para retorno. Havia, sim, uma janela para arrependimento que nunca se abriu. Talvez, um dia, eu encontre um recorte de humanidade nela. Por ora, sigo com o coração cicatrizado, que não esquece, mas aprendeu a pulsar com propósito. Minha nora, atrás das grades, perdeu o brilho do vestido prateado. Ela recebe visitas raras. A maior ironia foi que ela acreditou que o dinheiro seria sua armadura. Em vez disso, foi o que a calçou nos grilhões. Se você chegou até aqui, talvez pense que tudo foi tão redondo e limpo. A verdade é que o sucesso teve custo. Perdi noites, amigos que me acharam vingativa e a confiança de que o mundo é justo. Ganhei, no entanto, algo mais raro, a certeza de que não há uma idade nem um status que justifique a complacência. A história que contei aqui não é só sobre a minha nora, nem só sobre 3 bilhões. É sobre as pequenas concessões que alimentam monstruosidades. É sobre a necessidade de olhar por trás dos rostos que sorriem. Quando elas chegaram em casa naquela noite, achando que eu repousava em uma sepultura e acreditando que haviam atado os laços de impunidade, eu estava esperando com um sorriso, uma filmadora escondida e a polícia do lado de fora, e com algo que nenhum dinheiro compra. A calma fruto de quem sobreviveu e escolheu não ser mais presa de sua própria história. O que eu fiz não foi apenas uma vingança fria, foi uma recuperação. Foi reconquistar a narrativa que tentaram me arrancar. E se há algo que eu aprendi, e que posso deixar para quem me escuta agora, confie, sim, nas pessoas que provam merecer. E nunca subestime a determinação de alguém que foi empurrado para o fundo e decidiu emergir para empurrar o sistema por inteiro. Hoje, há manhãs em que eu acordo com o sol atravessando a janela e penso em como a vida é frágil e potente ao mesmo tempo. Eu caminho por um jardim que plantei com as próprias mãos, rosas simples, vermelhas, resistentes. Às vezes, paro e lembro do som da água batendo no casco do iate e da voz que me deixou para morrer. Então sorrio. Não por crueldade, mas porque sei que aquele sorriso representa algo que ninguém mais pode tirar, o que se reconstrói quando a traição cai em ruína. E se um dia você se deparar com um golpe, uma falsidade ou um empurrão, lembre-se, as marés mudam. Há sempre quem te puxe de volta. E, se for preciso, há sempre quem te ajude a ser mais sagaz do que aqueles que acreditaram que podiam te enterrar.